Quando se começa na carreira de desenvolvedor e a gente quer aprender web, a gente fica um pouco confuso por onde começar. É normal ter essa dúvida, até porque é muita coisa para assimilar. E é por isso que eu fiz um roadmap com todos os passos que você precisa saber para se tornar um desenvolvedor web. Eu vou acompanhar vocês nesse passo a passo, mas então, se você ficou interessado, fica comigo até o fim desse vídeo. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, você precisa entender como funciona a web. O que é back-end, o que é front-end e como usar um editor. A maioria dos sites funcionam basicamente em um grupo de arquivos que estão armazenados em um computador chamado servidor. Esse servidor é conectado à internet e você consegue carregar o seu website através de browser como Chrome, Firefox ou Safari no seu computador ou celular. O browser é o que chamamos de cliente nessa situação. Então, toda vez que você está na internet, você, cliente, está carregando os dados do servidor, assim como também está submetendo novos dados de volta. Esse vai e volta entre cliente e servidor é a base da internet. Então, a gente tem o front-end, back-end e o full stack. As partes front-end, back-end e full stack descrevem qual parte do cliente-servidor você trabalha. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente a parte de front-end e back-end. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas, basicamente, o front-end é o que está do lado do cliente, onde você consegue ver o que está acontecendo do lado do browser. Já o back-end é tudo aquilo que a gente não consegue ver, é a parte lógica das funcionalidades da sua aplicação. Para construir um website, a ferramenta essencial para te ajudar é um editor ou IDE, Integrated Development Environment. O editor permite que você utilize linguagens de programação e construa o seu website. Existem várias opções no mercado, mas o editor mais utilizado e popular é o VS Code. Ele é rápido, de graça e fácil de usar. E além do mais, você pode customizar os temas e extensões. Existem outros editores no mercado que você pode utilizar, como o Sublime Text, Atom e o Notepad++. Agora que a gente já sabe como que a internet funciona, está na hora de ir para mais detalhes. E para isso, a gente vai começar com o front-end. O front-end é basicamente feito por 3 tipos de arquivo: HTML, CSS e JavaScript. Esses arquivos são os que carregam o browser no lado do cliente. Hypertext Markup Language é a fundação de todos os websites. É o principal arquivo que carrega e estrutura a sua página. O arquivo HTML contém todo o conteúdo da sua página e usa tags para especificar diferentes tipos de conteúdo. Você consegue utilizar as tags para definir o seu título, subtítulo, parágrafos, marcadores de listas e imagens. CSS ou Cascading Style Sheets coloca o estilo no conteúdo do HTML para que ele pareça mais bonito e sofisticado. Você pode colocar cores, customizar as fontes, tudo que você queira fazer para melhorar a aparência e personalizar o seu website. O JavaScript é uma linguagem de programação. Usando o JavaScript, você consegue fazer com que o seu website responda diferentes inputs e que possam vir do usuário ou de outros recursos. Como, por exemplo, você consegue alterar uma imagem toda vez que o usuário responder com um clique em cima da imagem. Agora que a gente já tem familiaridade com toda essa parte inicial, vamos começar a aprender um pouquinho mais sobre as ferramentas. Package Managers são coleções online de software, a maioria open source, e cada pedaço do software é chamado de pacote e está disponível para que você possa instalar e usar no seu projeto. Um dos mais populares é chamado de NPM, ou Node Package Manager. O NPM é uma ferramenta de linha de comando que ajuda a interagir com plataformas online, como navegadores e servidores. Essa utilidade auxilia na instalação e desinstalação de pacotes, gerenciamento de versão e gerenciamento de dependências necessárias para executar o seu projeto. Outra opção que você pode usar é o Yarn, que também é uma ótima escolha. Ainda falando de ferramentas, é importante você se familiarizar com as Build Tools. No nível básico, essas ferramentas rodam tasks e processos. Você pode usá-los para compilar seus arquivos SAS para CSS, transpilar o seu código JavaScript para um que o browser suporta, e essas ferramentas vão automatizar algumas tarefas da sua aplicação. As mais conhecidas são Gulp, Webpack, Parcel. O sistema de controle de versão são plataformas de hospedagem de código-fonte.
Os mais utilizados é o Git e GitHub, e ele ajuda a acompanhar as mudanças feitas no código base. Ele também registra quem efetuou a mudança e permite a restauração no código removido ou modificado, caso você cometa algum erro. Até aqui, você já aprendeu as partes básicas a se estudarem para ser um desenvolvedor web e pode escolher entre desenvolver skills adicionais para front-end ou aprender o básico do back-end. Com essas novas skills de front-end, são habilidades intermediárias que você deve aprender. E eu recomendo o Sass, Design Responsivo e Frameworks JavaScript. O Sass é uma extensão do CSS e esse pré-processador você consegue colocar novas funcionalidades que não estão disponíveis no CSS e te auxiliam no reuso do seu código. Design responsivo garante que seu website vai ficar bom em todos os aparelhos, notebook, tablets e celulares. Um design responsivo inclui a flexibilidade de tamanho dos elementos e também utiliza Media Queries para colocar estilos específicos para diferentes devices e tamanhos. Tornar um site responsivo é um dever nos dias de hoje, já que os celulares estão tomando conta do mercado e assumindo os lugares de desktops. Uma vez que você já sabe o necessário de JavaScript, já está na hora de aprender mais sobre frameworks, especialmente se você quer se tornar um desenvolvedor full stack. Esses frameworks vêm com uma estrutura pré-construída e componentes que permitem construir aplicativos mais rápidos. Atualmente, nós temos as mais utilizadas, como React, Angular e Vue. O React, tecnicamente, é uma biblioteca e foi criada pelo Facebook, e é um dos frameworks mais populares no momento. O Angular foi o primeiro grande framework e criado pelo Google, ainda popular apesar de ter sido superado pelo React. O Vue é um framework mais recente, mesmo sendo menor que os últimos exemplos, está crescendo rápido e também é considerado fácil de usar. E aí você deve estar se perguntando, qual desses frameworks eu devo usar? E o que eu posso falar? Depende. Quando a gente está falando em programação, a gente nunca tem somente uma opção. Então, por isso, é importante você avaliar algumas variáveis antes de escolher o seu framework. O mais importante a se considerar, com certeza, é saber que o seu trabalho precisa e também o qual você tem mais facilidade em usar. Faça uma pesquisa para saber qual framework é mais comum nas vagas de trabalho que você procura. Não se preocupe tanto com o framework que você vai trabalhar. É importante você aprender e entender os conceitos por trás deles. Depois que você aprende para trabalhar com outras tecnologias é muito mais fácil. Então, cuidado para não ficar dependente de alguma tecnologia. Agora, vamos dar continuidade à nossa última sessão. O back-end é composto basicamente por 3 componentes: o servidor, linguagem de programação server-side e database. A gente já falou no início que o servidor é um computador onde todos os arquivos do website, o database e outros componentes são armazenados. Nos dias de hoje, nós temos também arquiteturas serverless, que são mais descentralizadas. E a sua principal proposta é permitir que as empresas de software criem e mantenham seus aplicativos web, sem se preocupar com a infraestrutura em que esses aplicativos estão rodando. Como exemplo disso, a gente tem os provedores como a AWS, que é a Amazon Web Services. Eles são rápidos, baratos e você não precisa se preocupar com a manutenção. Ótimo para o website simples. No servidor, você precisa de uma linguagem de programação para escrever a lógica de programação da sua aplicação. As linguagens de programação mais populares são Python, Ruby, C#, Java e o Node.js, que é um ambiente de desenvolvimento que você consegue rodar o código JavaScript no servidor. Finalmente, você precisa aprender sobre database. Databases são onde são guardadas informações no seu servidor para o seu website. A maioria dos dados usam linguagem chamada SQL, Structured Query Language. No database, os seus dados são armazenados em tabelas e você consegue escrever queries em SQL para criar, ler, atualizar e deletar dados. Outro tipo de database é o MongoDB. No MongoDB, ele é um software de banco de dados orientado a documentos livre, classificado como um programa de banco de dados NoSQL. Alguns exemplos de quando são usados o database no seu website são quando eles têm um formulário de contatos. Toda vez que alguém envia um formulário, os dados são salvos em um database. Você também pode guardar as informações de login dos usuários no database e escrever a lógica no lado do servidor para checar a autenticação do usuário.
E assim a gente conclui o nosso roadmap para você que está começando em desenvolvimento web. Se você gostou e quer saber mais sobre programação, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada. Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo um link com uma plataforma de cursos em programação se você quer dar o start na sua carreira. Eu vou ficando por aqui. Obrigada a você que participou comigo até o fim desse vídeo. Um beijão e até a próxima!